Bom, começando aqui, dando um olá para todas e todos, né? Meu nome é Rodrigo e eu vou apresentar aqui um pouco, algumas reflexões sobre o Cine Jornal Bandeirante da Tela, o que eu propus para apresentar na Jornada do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo neste ano de 2020. Antes eu queria fazer algumas observações que eu acho que são importantes e para logo depois a gente já começar a conversar a respeito desse material que eu acho bem interessante para se pensar a cultura paulista, paulistana, né, a sua cultura política, né, a sua cultura histórica em torno do Bandeirante, que é uma figura tão discutida ao longo dos anos e, sobretudo, recentemente, né, ela é alvo, digamos assim, de certas releituras necessárias a respeito da construção dessa memória social em torno do Bandeirante. Então, eu acredito que esse cinejornal ele também traz uma certa construção, uma instrumentalização de uma memória social em torno da figura do Bandeirante para fins propriamente políticos, né? Então, nesse sentido, eu acho interessante nós conversarmos um pouco a respeito do Bandeirante da Tela, esse cinejornal. Como eu coloquei, eu preciso fazer algumas observações básicas logo de cara, né? Essa proposta que eu trago aqui, ela na verdade ela era prevista para acontecer em 4 módulos, que a princípio foram aprovados pela seleção da Comissão da Jornada do Patrimônio e depois foram, né, foi efetivado apenas um módulo, o primeiro deles, né? Enfim, a questão é que eu ia trazer muitas coisas dividido em 4 módulos, então eu vou tentar, para esse primeiro módulo, não ficar muito solto e com coisas que não teria um complemento nos módulos seguintes, eu vou tentar condensar toda a discussão que eu realizaria em 4 palestras, numa única palestra, obviamente cortando muitas coisas, né, e tentando dar uma organicidade de uma ideia mais geral. Muita coisa, infelizmente, ficará para fora, mas quem sabe nas próximas edições da jornada isso pode voltar, enfim, né. Então fica aqui esse primeiro recado e já me desculpo adiantadamente se por acaso for muito atropelado em algumas coisas, eu vou tentar condensar tudo isso em 1 hora, tá? E 1 hora que vai, na verdade, vai ser mais uma conversa, mas ela inevitavelmente vai ter uma cara de aula, digamos assim. É uma palestra, a proposta se insere dentro do modelo de palestras que a Jornada do Patrimônio está oferecendo, né? Aliás, recomendo vocês consultarem o site da Jornada e ver a enorme programação com coisas muito interessantes, né? Mas ela vai ter uma cara de aula, porque eu vou conversar com vocês e vou tentar trazer algumas informações, sobretudo porque eu vou ter que condensar muita coisa, então eu vou tentar resumir tudo em alguns slides, apresentar, e então vai ter uma cara um pouco de aula, mas é mais uma conversa, enfim, não vou ser nada muito técnico, vou tentar ser o mais abrangente na linguagem possível, né? Para que todo mundo tenha um entendimento, digamos assim, ou possa, né, ou assistir um vídeo com algum, né, mais coloquial, digamos assim, para nessa transmissão de conhecimento de coisa que eventualmente vocês ainda não conheçam, tá? Nesse sentido, eu também quero dizer que eu sou uma pessoa que não lida muito bem com esses dispositivos à distância e assim como a grande parte da população, eu estou aprendendo a lidar com isso no contexto da pandemia. Então, assim, a apresentação talvez não seja em termos no dispositivo de transmissão online, pode ser que tenha aí algumas interrupções, algumas quebras na continuidade, né? Eu estou tentando usar aqui uma plataforma com que eu posso fazer uns compartilhamentos, porque eu já fiz inúmeros testes anteriormente e os problemas vêm assim, surgem do nada, né? Vamos ver. Vamos ver se a coisa flui normalmente, mas eu já me adianto também por essa minha falta de prática, né? Então, eu vou começar a compartilhar aqui, né, algumas coisas que também são fruto do meu trabalho na Cinemateca Brasileira e como historiador também, professor de história, enfim, né. Os materiais que eu trago aqui são praticamente todos, né, os materiais cinematográficos, certamente, todos são do acervo da Cinemateca Brasileira, materiais com que eu tive contato ao longo desses anos de trabalho na Cinemateca Brasileira, estive trabalhando na Cinemateca até recentemente, quando ela fechou as suas portas, né, e então todo esse material é algo que eu já tinha. Para as minhas pesquisas, inclusive, eu vou dizer um pouco mais a respeito disso na exposição dos slides que vão começar agora. Tá? Então,
é um pouco também essa experiência que eu tenho de trabalho na Cinemateca e de investigação com cinejornais, sobretudo, né? Então, uma coisa que eu vou fazer também, talvez seja um pouco corrido no começo da apresentação, é falar bastante dos cinejornais enquanto categoria de filme, porque eles são um material muito importante na formação, na composição da filmografia brasileira no século XX, né? Eles são praticamente um terço do que foi produzido, e a Cinemateca tem muitas coleções, né? Então, tudo que eu estou dizendo aqui é sempre na perspectiva de que a Cinemateca será reaberta o quanto antes, e assim a gente espera, né? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação para a gente começar a ter essa conversa, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui, olhar um pouco para a tela de apresentação, enfim, então vai ficar uma coisa meio um jogral aqui, mas acho que não é nada tão diferente e diverso do que vocês já possam ter visto por aí, tá? Então aqui, né, o São Paulo do Cinejornal Bandeirante da Tela de Adhemar de Barros, o bandeirantismo no cinema, nos cinemas, né? Então é isso que eu vou estar trazendo aqui e tentar conversar um pouco sobre esse uso dessa cultura histórica do bandeirante pelo político Adhemar de Barros, tá? Então vamos começar aqui. Então, produzido pela empresa do próprio político Adhemar de Barros, o Bandeirante da Tela deu vida, digamos assim, porque ele trazia imagens em movimento. A gente está falando de um contexto onde a televisão ainda não era massificada. Final dos anos 40, começo dos anos 50. A televisão, ela surge em 50. A primeira televisão aqui no Brasil, com a rede TV Tupi, né, de São Paulo, mas ela vai se massificar nos anos 60, pós-golpe civil-militar, de 66 para frente, com a Embratel, então você tem uma maior massificação da televisão. Nesse momento, ainda o cinejornal é a principal fonte de imagem em movimento, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então ele dava vida na agenda política do Adhemar de Barros e dos seus correligionários, conectando o seu discurso ao imaginário social da sociedade paulista, sobretudo esse imaginário do bandeirantismo, tá? Que se desdobra em várias outras questões que a gente vai ver daqui para frente. Como o cinejornal, antes da massificação da TV, no pós-64, nos ajuda a compreender uma cultura política e os usos que fez de uma cultura histórica. Então é disso que se trata, gente. É mostrar como um cinejornal, no caso o Bandeirante da Tela, nos ajuda a entender, né, numa época do Brasil ainda antes da televisão, né, como é que ele ajudou a massificar, né, essa cultura política e cultura histórica ligada a alguma coisa bem paulista mesmo, tá? Em que medida o cinejornal Bandeirante da Tela se valeu da cultura histórica do bandeirantismo em seu discurso? Como a cultura política demarista mobilizou esse imaginário, representando enquanto valor político e sociocultural da cidade que mais cresce, na redemocratização e na promessa de progresso e modernidade às vésperas do seu quarto centenário. Tá? Aqui eu falo de algo que eu não disse até agora, que é de extrema importância, é a própria figura do político Adhemar de Barros, que é o dono desse cinejornal, né? O Cinejornal Bandeirante da Tela ele vai atender basicamente aos anseios políticos de Adhemar de Barros, tá? Eu vou falar isso mais adiante, tá certo? E vai também ilustrar um projeto, como se fosse como digamos assim, uma trajetória de ascenso e descenso do ademarismo em São Paulo, nesse pequeno recorte, o que dura o Cinejornal Bandeirante da Tela, que é no final dos anos 40 e até mais ou menos 55, 56. Então é esse percurso que eu vou trazer aqui, tentando abordar o máximo com o pouco tempo que nós temos aqui, tá? Então aqui uma coisa que eu queria colocar para vocês é que essa pesquisa, como eu disse lá no começo, ela é fruto de um trabalho do meu mestrado, no caso, que eu terminei já há muito tempo atrás, né? E isso resultou em um livro que eu publiquei em 2015, 2015, começo de 2016, esse livro, que é um Bandeirante nas Telas, o discurso ademarista em cinejornais. Quem tiver interesse, enfim, eu destrincho, né, o que eu consegui desse cinejornal e tudo que eu trago aqui é fruto dessa pesquisa, é desse material que eu estou falando. Tá? Foi uma publicação com a FAPESP, com a própria Cinemateca Brasileira e com o Laboratório Leer da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né, ao qual estive ligado e onde eu fiz o meu mestrado na FEFELESH, no Departamento de História. Né? Então, vamos lá. O que é um cinejornal? Vamos entrar propriamente no que é essa categoria de filme para a gente entender a sua importância, a sua inserção, a sua presença no cenário urbano, na sociedade brasileira e, sobretudo, aqui em São Paulo.
tá? É, é um formato híbrido, ele também já foi conhecido como atualidades cinematográficas, jornal da tela, jornal de atualidades, jornal cinematográfico e até imprensa filmada. Né? Ele teve a sua periodicidade nas salas de cinema, ele era podia ser semanal, quinzenal e até mensal e até em outras periodicidades mais estendidas. Né? Mas o mais comum era toda semana você ter um cinejornal novo numa sala de cinema importante. Depois, esse mesmo cinejornal era repetido em outras salas mais periféricas da cidade, do estado e do Brasil. Né? Após os anos 30, eles ocupam o espaço do complemento nacional, que é exibido antes do longa-metragem estrangeiro. Após a década de 30, mais especificamente após 1934, é regulamentada uma lei onde o cinejornal, obrigatoriamente, ele vai ter que ser exibido antes de um longa metragem estrangeiro na sessão cinematográfica. Então, praticamente quase todas as sessões, dado o domínio do mercado do filme, do cinema internacional no mercado exibidor brasileiro. Né? Esse espaço do complemento nacional, ele também era ocupado por curtas-metragens, animações, mas basicamente e majoritariamente ocupado por cinejornais. Cinejornal, esse filme, ele é composto por um segmento de notícias, que são assuntos ligados às circunstâncias do momento e edições especiais também, tá? Datas comemorativas ou um assunto dedicado a um tema específico, tá? Mas majoritariamente, inevitavelmente, a sua pauta de notícias, os segmentos de notícias, sempre tem ali uma ligação a interesses políticos e econômicos. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá certo? A padronização no formato e na duração. Então você tem um formato que, com o advento do filme sonoro, né, já na década de 30, basicamente, né, você tem uma locução, uma voz-over. Essa voz-over é fundamental na linguagem do cinejornal, porque ela que vai direcionar a intenção do que está sendo mostrado com aquelas imagens, aqueles eventos filmados. É a voz-over que vai dar um direcionamento ao entendimento dessa notícia, segundo as pretensões de quem está realizando esse registro cinematográfico no cinejornal. Uma duração que varia entre 7 e 12 minutos, mas também pode ser menos, pode ser mais, mas em média é isso, com créditos iniciais, finais e títulos de segmento. Então, cada notícia, você tem um título anunciando essa notícia. Algumas coisas a gente vai ver aqui também com o bandeirante da tela. Tá? No mundo, né, só para dar um rapidíssimo panorama mesmo, né, em 1896 você tem as primeiras atualidades filmadas por aqueles que, né, inventaram o cinema, né, os irmãos Lumière. Então você tem em 1907 o Pathé Jornal, que é o primeiro grande cinejornal, né, com uma periodicidade, com equipe, né, e essa equipe com redator, grupo de cinegrafistas, né? Entre os anos 10 e os anos 20, o investimento em cinegrafistas, redatores, locutores, mas um importante papel na economia do cinema, porque os cinejornais eles eram vendidos junto com os produtores dos grandes filmes, as majors, as grandes produtoras tinham também as suas produções cinematográficas, mas ao vender, vendiam um pacote junto com os seus cinejornais. Então, economicamente, né, isso foi muito importante também para essas grandes produtoras, como, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, a MGM, a Paramount, a Fox, a Pathé, a Gammon, a Universal, todas produziram seu cinejornal. Inclusive, se a gente pensar um outro lado, né, em termos, né, de questões ideológicas, enfim, você também tem o cinejornal na Rússia, que foi de extrema importância, né, que é o Kino Week, né, produzido pelo Dziga Vertov, né, que é uma das grandes contribuições para o cinema também. Tá? Nos anos 30 aos anos 40, né, você tem o cinejornal como uma ferramenta de mobilização ideológica e política, sobretudo, a gente está falando do período da pré-guerra e da guerra, na Segunda Guerra. Né? Então, eles têm uma ascensão muito forte como máquina de propaganda ideológica dos seus governos, dos seus regimes. Isso acontece no Brasil também, com o Cinejornal Brasileiro do Getúlio Vargas, no Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, você tem o mundo inteiro tem cinejornal. Trago aqui alguns nomes aqui para quem tiver interesse e pesquisar mais à frente, né? Todo país tem a sua produção de cinejornais, da propaganda cinematográfica, o jornal da tela, entendeu? E a partir de 1950 e 60 você tem o começo do declínio desse cinejornal no mundo, pelo menos, né? Porque o cinejornal começa a ser substituído pela televisão. Né? É curioso que no Brasil, nos anos 50, muito material que vem para cá para ser exibido em cinejornais já é material de televisão nos países mais centrais. No país como o Brasil, como um país periférico, né? Dentro dessa composição mundial,
Então ele vai ter o seu cinejornal, a sua obsolescência, a queda dos cinejornais do Brasil vai acontecer um pouco mais para frente, né? Quando você já nos anos 50 e 60, essa queda já acontece nos países mais centrais. Né? No Brasil, então, até 1910, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem já a presença do Patê Jornal aqui no Brasil, né? Inclusive com assuntos locais, né? O Biju Jornal também é um outro título. Isso tudo eu estou trazendo para cá, mas é fruto do meu trabalho com a equipe da Filmografia Brasileira, com toda a pesquisa desenvolvida na Cinemateca Brasileira, a equipe da Filmografia que cuida da base Filmografia Brasileira, que está disponível no site da Cinemateca. Não o site que saiu do ar, o BCC, o que ainda está no ar, que é o site da Cinemateca, você consegue consultar a base de filmografia brasileira e obter informações dos primeiros cinejornais ali, né? Então você tem essa presença desses cinejornais no começo do século XX, né? Cinejornais norte-americanos da Universal, da Fox, da Paramount também estão disputando o mercado exibidor brasileiro, né? E entre 1910 e 1920, você começa a ter uma prática mais local de produção desses cinejornais, que é a prática de cavação de filmes, que é, digamos assim, a expressão de um ritual do poder, que é aqueles filmes feitos para elogiar o poder das elites econômicas, políticas, né? Filme jornal que tem ali sempre uma propaganda velada ou escancarada daqueles que estão pagando, patrocinando a produção daquele filme. Tá? Isso é uma prática muito presente na produção de cinejornais desse período. E depois também. Né? De certa forma, o próprio cinejornal Bandeirante da Tela carrega traços dessa cavação, porque é uma propaganda claríssima, né, de quem está patrocinando, de quem está fazendo. Né? Apesar do Adhemar de Barros ser o próprio dono do cinejornal. A gente tem alguns títulos aqui que também estão todos disponíveis na base de Filmografia Brasileira, como Carioca Filmes, Cinejornal Brasil. Estou colocando aqui de onde eles são entre parênteses, tá? Cine Revista Mineira, Atualidades Paranaense, Sol e Sombra, Roça Atualidades, Atualidades Matarazzo e outros tantos. Né? Entre 30 e 40, então, eu retomo o que eu coloquei lá no comecinho, você já tem a regulamentação do complemento nacional em sessões de longa-metragens estrangeiros no Brasil. Isso acontece, sobretudo, nos anos 30 com Getúlio Vargas, né, e que ele também vai fazer uso dessa lei, com a produção dos seus próprios cinejornais, da sua própria propaganda política. Né? Você tem um crescimento na oferta de cinejornais, né, surgem as séries de governos estaduais e federal, né, como o Cinejornal Brasileiro. Você também vai ter os cinejornais dos departamentos estaduais de imprensa e propaganda, isso no São Paulo, Bahia, Recife, Ceará, né, sobretudo Recife, tem uma produção bem interessante também ali em Pernambuco, né, então você tem essa produção, né, de cinejornais locais, né, séries exclusivamente ligadas ao esporte, né, e ligadas também à grande imprensa, além de, claro, a propaganda política. Você tem séries, o Jornal da Tela, o Esporte na Tela, séries ligadas à grande imprensa que carregam o nome de jornais impressos no seu próprio título do cinejornal, né? Mas, sobretudo, nos anos 30 e 40, começam a sobressair também as propagandas políticas em cinejornal, sobretudo aquelas veiculadas pelo próprio governo, né? Estadual e federal. Né? Nos anos 50 e 60, você tem o último ápice dessa importância política dos cinejornais, né? Porque a partir dos anos 60 e dos anos 70, poucas séries vão ter fôlego para continuar até o final, em 1980, quando terminam os cinejornais do Brasil. Né? Então, assim, é uma categoria de filme que teve uma grande longevidade, uma grande quantidade. Os cinejornais são 1/3 da produção cinematográfica no Brasil no século XX, né? Segundo a base de filmografia brasileira. É uma atividade cinematográfica muito de baixo custo, né? Uma produção economicamente muito viável, por isso que ela teve tantos realizadores, né? Porque muitas companhias nacionais de cinema recorriam a essa produção para ter uma constância nas suas atividades. Né? E era um escoador, de certa forma, garantido pela lei que tinha a obrigatoriedade dos cinejornais nas salas de cinema. Né? Então você tem aqui algumas das principais leis que eu trago, né? A primeira, que é regulamentada em 34, mas é uma lei de 32, né? A referência aos cinejornais, numa lei de 75, dando mais fôlego para essa categoria fílmica, em 85 você tem uma resolução que, de fato, impede a viabilidade dos cinejornais, porque aí ele já limita muito o tempo, o que pode e o que não pode aparecer nos cinejornais, então torna muito difícil continuar com essa produção. Né? Então, em linhas gerais, eles terminam em meados dos anos 80 aqui no Brasil, os cinejornais. Né? Em linhas muito gerais, mas muito gerais mesmo, porque isso eu deveria
de certa forma, estender em outros módulos aqui, mas como coloquei lá no comecinho, eu estou condensando muitas informações, né? Então a gente tem séries estatais que são mais coesas, porque isso é do que sobrou de cinejornais, basicamente, né? Que são as séries que não sofreram uma exploração comercial para aqueles seus produtores. Por exemplo, a gente tem hoje o fundo da Agência Nacional, que se encontra no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que tem uma extensa produção de cinejornais que foram feitos pela Agência Nacional. Cinejornais também feitos pela Agência Nacional, mas sobretudo pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, estão na Cinemateca Brasileira. Há uma coleção bem consistente desses materiais também, tá? Uma segunda modalidade, digamos assim, edições, segmentos e trechos dispersos de grandes, médias e pequenas séries que sofreram exploração comercial e descuido na preservação. É aquela coisa do garimpo, né? Onde um longo trabalho de prospecção de cinematecas, arquivos de filmes, né, cinematecas como a Cinemateca Brasileira, mas outras cinematecas pelo Brasil, né, centros de referência audiovisual, arquivos, museus de imagem e som espalhados pelo Brasil inteiro, você tem ali trabalho de equipes que fizeram uma catalogação do que existe localmente desses cinejornais e que, né, foi possível resgatar alguma coisa do que foi feito desses materiais ao longo dos anos, né? Então é uma coisa muito mais não tão coesa, né, como uma coleção fechada, mas ainda assim com muitas referências do que acontece, do que foi produzido, né, nesse sentido. E a gente tem séries longevas de companhias produtoras mais conhecidas, cuja coleção, o fundo, né, possui documentos textuais, como roteiros, fichas técnicas, etc. A gente pode citar alguns exemplos da própria Cinemateca Brasileira, eu vou trazer agora para vocês, né, ou como a própria Fundo da Agência Nacional, como eu já mencionei, que está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. São séries mais longevas, mas aí são séries também, né, que se enquadram da Agência Nacional, por exemplo, no primeiro item que eu coloquei aqui como séries estatais. Mas vamos lá. No acervo da Cinemateca Brasileira, que eu digo porque foi onde eu trabalhei, né, até meses atrás, né, Cinejornal Brasileiro, produzido sobretudo pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do DIP, foi o primeiro cinejornal estatal na história da filmografia brasileira. A sequência desse cinejornal brasileiro é o cinejornal informativo, que é realizado pela Agência Nacional, né? A partir de 46 até 54, a maioria dessas edições a maioria está na Cinemateca Brasileira, mas de 54 para frente, né? Os outros títulos, as outras séries, as outras edições estão todas no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, tá? Notícias da Semana é um cinejornal, um dos mais longevos existentes na história do cinema brasileiro, produzido pela Cinegráfica São Luís do Fundo do Grupo Severiano Ribeiro, e teve uma distribuição nacional e a periodicidade semanal por 4 décadas, praticamente. Esse cinejornal faz parte do Fundo Atlântida, que se encontra também na Cinemateca Brasileira, né? O Atualidades Atlântida é como praticamente o irmão do Notícias da Semana, é da mesma época praticamente, né? É a série produzida pela Atlântida Cinematográfica, também do Grupo Severiano Ribeiro, e com uma periodicidade mais espaçada, semanal e quinzenal, tá? E foi a série de cinejornal mais longeva, né? Porque ela é ainda mais 2 anos mais velhos que Notícia da Semana. O Canal 100, né? Que foi realizado pela Carlos Niemeyer Filmes, né? Que dividiu-se entre as séries Canal 100 Jornal, Canal 100 Atualidades e Canal 100 Revista, né, até 66, daí para frente continuou sendo só o Canal 100, né, e ficou muito mais conhecida pelo seu futebol, pelo esporte retratado e também por ter sido uma propaganda oficiosa do governo federal durante o regime militar, né, inclusive contou com subsídio de estatais federais para manter a sua continuidade, né. E aí nós chegamos ao Bandeirante da Tela, depois de toda essa volta, de toda essa apresentação do que é cinejornal, falando um pouco das linhas gerais, das características desse formato cinematográfico, né? Então chegamos ao Bandeirante da Tela. O que foi o Bandeirante da Tela? Eu trago aqui uma data de 49 a 56, mas depois a gente ainda pode conversar um pouco mais sobre o início dessa produção. Mas basicamente porque é a primeira edição que você tem catalogada na Cinemateca e disponível para visionamento, de 49 a 56, tá? Foi produzido pela Divulgação Cinematográfica Bandeirante, a própria empresa que produzia também se chamava Bandeirante. É uma empresa da família da Adhemar de Barros, tá? Isso tudo eu levantei um trabalho na Cinemateca e na pesquisa para o livro que eu mostrei para vocês, né? A Cinemateca ela tem 181 edições catalogadas no seu acervo, mais de 50 edições disponíveis para visionamento na Cinemateca Brasileira. A periodicidade dele chegou a ser até de 2 edições semanais. Obviamente nós não temos todos esses materiais que sobraram, né? Mas pela numeração das edições, a gente consegue fazer um cálculo de que praticamente até 2 edições por semana eram lançadas
desse cinejornal, para a gente entender, então, a capilaridade desses materiais no espetáculo, no divertimento de massa, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, enfim. Ele tinha uma presença muito grande na cena cotidiana das pessoas naquela época, né? Ele era lançado na segunda e na terceira maiores salas paulistanas nos anos 50, que era o Cine Marabá e o Cine Ipiranga. Eram os dois cinemas que lançavam as edições inéditas do Bandeirante da Tela, e dali se espalhava para outras salas de cinema em São Paulo. Ele era distribuído também na região sul do Brasil, né? E as pautas com notícias sobre Adhemar de Barros e seus correligionários do Partido Social Progressista. Tais notícias abriam ou encerravam as edições. Isso é importante dizer, porque numa edição de cinejornal, o que é mais importante, quando você tem 7 notícias, é a primeira e a última notícia. A que está ali no meio é a notícia que vai ficar dispersa como mais uma entre tantas. Então, sempre quando você tinha uma notícia do Adhemar de Barros, de pessoas ligadas a Adhemar de Barros, era uma propaganda mais enfática, né? Era sempre uma notícia que ou abria o cinejornal ou encerrava a edição do cinejornal, para sempre ter um destaque, né? E há indícios, então, com um trabalho de pesquisa, né, com jornais de época, de que já existem cinejornais Bandeirantes da Tela em 47. É possível que isso tenha de fato ocorrido, até porque Adhemar de Barros, em 47, ele é eleito governador de São Paulo. E já tem toda uma mística bandeirante que ele vai lançar a mão para fazer o seu discurso político, a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então eu falo basicamente de quem produzia esse cinejornal, de quem era o beneficiado, de quem era o principal personagem desse cinejornal, que é Adhemar de Barros, né? Adhemar Pereira de Barros. Ele foi médico, né? A sua formação é de médico, ele foi combatente na Revolução de 32, isso tudo eu estou dizendo, mas isso tudo está em memórias oficiais, publicadas, né? Em próprios registros do Bandeirante da Tela ele reafirma esses valores, né? Adhemar de Barros foi deputado estadual entre 34 e 37, ele foi interventor de São Paulo, ou seja, foi a primeira passagem como governador de São Paulo, entre 38 e 41, governador colocado em São Paulo pelo Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo. Então ele é governador eleito em 47 e 51, ele é o período que ele governa, em março de 47 até janeiro de 51. Ele volta a ser ele volta ao poder como prefeito em 57 e governador em 63. Então vocês percebam que há um hiato. Entre 51, quando ele deixa o governo, ele só vai exercer um cargo como prefeito em 57 e depois só volta ao governo do estado em 63. Mais de 10 anos depois, ao comando do estado de São Paulo. Mas tudo isso tem uma trajetória que a gente vai ver agora. Ele vai ser candidato derrotado entre 54 e 55 nas eleições para governo do estado de São Paulo, com o Jânio Quadros, que a partir de então passa a ser o seu principal rival na política do estado de São Paulo. Ele é eleito governador. Em 55 ele vai tentar alçar um voo maior para uma eleição para presidente da República, e ele é derrotado por Juscelino Kubitschek, que é eleito em 55. Né? Então, entre 51 e 56, Adhemar de Barros, que não ocupava mais poder, ele precisava manter o seu capital político em evidência. Ele precisava se manter, né, como um político importante na cena política municipal, estadual e federal. Então ele vai ter que lançar mão de como manter a sua imagem, e ele vai fazer isso lançando mão uma série de artifícios, sobretudo o cinema, com o cinejornal Bandeirante da Tela. Então ele vai entre 51 e 56, Adhemar ele manteve seu capital político, instrumentalizando uma cultura histórica que o apresentava como pioneiro e visionário. Ele era um bandeirante da nova geração, era assim que ele se apresentava, Adhemar de Barros. Ele apostou nessa narrativa monumentalizada, paulista, né, e que praticava e também em outros suportes de campanha pós-46. Quando começa a redemocratização do Brasil em 46, Adhemar de Barros ele já se lança candidato a governo do estado de São Paulo, e já começa com esse tipo de campanha. Esse material aqui, né, é uma cédula partidária de 47. Então você tem aqui todos os motes que Adhemar de Barros vai trazer para a sua narrativa política, uma mitologia do bandeirante, ele vai compor a sua narrativa política com esses elementos. Então olha só, a gente tem aqui o Hospital das Clínicas, que ele constrói, né, que ele é um dos grandes ele não só constrói, mas também amplia, né, as obras do Hospital das Clínicas. Ele é uma pessoa que dentro, né, dessa história do Hospital das Clínicas é reconhecido, enfim, como um grande realizador dessa obra, né? Adhemar de Barros ele vai construir estradas. Aqui você tem no meio dessa imagem, né, uma estrada aqui que simboliza
né, rasgar estradas, o pioneirismo de São Paulo, e sobretudo a Via Anchieta, que Adhemar de Barros faz quando é interventor de São Paulo, né, Via Anchieta que não, por exemplo, é homenagem também a né, a uma mitologia de São Paulo, que é o Padre Anchieta, entendeu? E que compõe também toda essa mítica paulista aqui. Tá? A própria figura do bandeirante, com uma iconografia clássica, né, que a gente vai ver não só em monumentos, mas também em museus, enfim, toda a representação clássica do bandeirante, e o céu da cidade, numa aurora ali, com a bandeira da cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo, aliás, né, e ali você tem, muito claramente, né, é uma cédula para contribuir com a campanha, mas aqui coloca aqui o bandeirante da nova geração. É assim que Adhemar de Barros vai se apresentar. Eu estou trazendo aqui só um elemento, que inclusive é um material que está depositado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, no fundo Adhemar de Barros, onde eu fiz a pesquisa na época, mas existe uma gama de materiais de propaganda política da Adhemar de Barros, onde ele vai estar trazendo esse mote do bandeirante, de um pioneirismo paulista, sempre exaltando as qualidades da locomotiva do Brasil, né, da cidade que mais cresce, do pioneirismo, do avanço e do progresso que sai de São Paulo para o restante do Brasil. Essa é a tônica do Adhemar de Barros, tá certo? Partido Social Progressista é um significado bem diferente do que significa progressista hoje. No progressismo do partido do Adhemar de Barros significa esse progresso levado a partir de São Paulo, né? Que é um progresso que não se traduz em justiça social, não se traduz, né, na diminuição das desigualdades, não, é um progresso em prol da ciência, em prol do pioneirismo, né, em prol da economia, não importando o capital humano, tá certo? Aqui eu coloco o verso daquela cédula partidária, que também tem uma outra frase muito emblemática de algo que compõe fortemente o discurso do Adhemar de Barros, né? Que é: não tenho outra ambição que não seja a paz da família paulista. Essa recorrência ao mote da família, sobretudo a família cristã paulista tradicional, é também uma coisa fortíssima no discurso do Adhemar de Barros e que está presente na cultura política até hoje, sobretudo de São Paulo, tá certo? Então isso também está presente, a gente vai ver como é que essas coisas aparecem no Cine Jornal Bandeirante da tela. Então, nesse sentido, eu vou trazer aqui um recorte do que foi a apresentação, a cartela inicial, os créditos iniciais desse Cine Jornal Bandeirante da tela, para a gente entender para começar a entender como é que essas coisas do Bandeirante da tela começam a aparecer, né, são transpostas para o formato cinematográfico. Espero que não dê problema aí, vamos lá. Bom, no mínimo grandiloquente, né? Então você tem ali a imagem do bandeirante, né? Da iconografia do bandeirante, que é o bandeirante da tela, ao som ali, né? Do começo da obra do Carlos Gomes, Guarani, né? Que tem toda essa monumentalidade, digamos assim. Então é com isso que as edições do Cine Jornal Bandeirante da tela começavam a informar sobre a realidade paulistana, para os paulistas, para os paulistanos e para o Brasil, até porque ele também era exibido em outras praças, como eu falei anteriormente, né? O Bandeirante da Nova Geração, no maior e mais barato entretenimento de massa, as sessões de cinema. Então aqui eu começo a trazer para vocês alguns recortes de como esse Cine Jornal Bandeirante da Tela ele vai começar a tratar alguns temas especificamente. Então assim, vamos lá. As estratégias de um discurso em contextos de ascenso e descenso ademarista. Eu já falei isso para vocês, né? É um momento de que, em 49, Adhemar de Barros ele é governador de São Paulo, e agora falando mais claramente, em 50 ele consegue reeleger, aliás, ele consegue eleger o seu sucessor. O governador Lucas Nogueira Garcês é eleito governador de São Paulo, mas do partido de Adhemar de Barros. Ele é um pupilo político do Adhemar de Barros, e Adhemar de Barros, então, vai demonstrar o seu poder político porque ele coloca o seu sucessor,
na cidade de São Paulo. Então, até 51, 52 é um momento de ascenso da imagem do Adhemar de Barros. Isso começa a mudar a partir de 53, quando Adhemar de Barros começa a romper as suas alianças políticas, sobretudo aqui também, no cenário paulista. Por exemplo, o próprio governador Lucas Nogueira Garcês, ele rompe com Adhemar de Barros em 53 por motivos de ingerência mesmo do grupo político Adhemar de Barros na gestão do Lucas Nogueira Garcês. Isso é um problema e isso ocasiona um rompimento entre eles. Né? Então você tem, como eu já falei, de 49 até 52, um ascenso ademarista, né, ele está em alta, e de 53 para frente ele precisa manter a sua imagem, porque ele já não tem mais alianças políticas, Adhemar de Barros, de 53 até 56. Então vamos lá, é uma pauta política direcionada à construção de uma narrativa política. É uma pauta de notícias cinematográficas, eu coloquei aqui, direcionadas à construção de uma narrativa política. Então está muito claro, tudo que aparece no Bandeirantes da Tela não é à toa, é sempre visando enaltecer a imagem de Adhemar de Barros e daqueles que estão na sua esfera de influência. Tá? O Bandeirante em carne e osso, então ele vai se desdobrar em vários personagens nas imagens, nas notícias, nas edições, digamos assim, do Bandeirante da Tela. É o líder popular, o político visionário, o médico, o patriarca, o cristão e pai de família, enfim, da família tradicional cristã, e a caridade da primeira-dama, Dona Leonor Mendes de Barros. Isso são chaves poderosíssimas no discurso do Adhemar de Barros, que ele pode encenar nas notícias do Bandeirante da Tela. Né? Então, os alicerces do ritual do poder do Bandeirante Adhemar de Barros. Então, o ritual do poder retoma essa chave interpretativa que Paulo Emílio Salles Gomes coloca nos seus escritos, né, o grande crítico, historiador e criador da Cinemateca Brasileira. Ele coloca que o ritual do poder é uma chave narrativa, é algo que está muito presente nesse primeiro cinema, sobretudo do período silencioso, mas que segue adiante nesse cinema que é advindo da cavação, como eu já falei, mas que precisa elogiar, né, figuras políticas importantes, sobretudo figuras de cargos políticos importantes como presidentes, governadores, e também da elite econômica, que também se filma, paga para ser filmada e para ser elogiada no cinema. Então, essa ideia do ritual do poder é muito presente nos Bandeirantes da Tela, nas edições dos cinejornais da série Bandeirantes da Tela. Né? Então, ele vai ter aqui um bandeirante carismático, né? Ele vai demonstrar empatia, né, pelo líder, próximo ao cidadão comum, né? Então, assim, a empatia do povo pelo líder, né? Que é um líder próximo ao cidadão comum, né? É aquele, enfim, resumindo, é o carisma da figura política, né? A conciliação e a acomodação. Você tem um contrato social da visão cristã conservadora, que é assim: você tem a sociedade e você tem os pobres que precisam ser assistidos simplesmente. Não há um projeto de inclusão, de inserção. Não, a inserção se dá sempre na chave do assistencialismo. Você acomoda esse tipo de situação, você naturaliza a miséria, a diferença social, o sofrimento, porque simplesmente é assim, e entra tudo isso na composição de uma sociedade em que o pobre é apenas assistido pelo rico. Essa é uma chave poderosa também no discurso do Adhemar de Barros. O povo pacífico e ordeiro. Ele invisibilizar o protagonismo das camadas populares. Isso também é muito claro nos cinejornais do Bandeirante da Tela. Né? Porque você tem ali o único protagonismo das classes populares, das pessoas mais humildes, dos cidadãos mais pobres, é sempre na chave de receber uma ajuda. Nunca de reivindicar por direitos, e inclusive na formatação da linguagem cinematográfica, a exploração dessa situação de miséria é muito clara. A gente vai ver daqui e alguns exemplos que eu vou mostrar aqui. Tá? E na cidade que mais cresce, a modernidade que o Cinejornal Bandeirante da Tela traz, a cidade que mais cresce é um chavão muito conhecido de São Paulo nesse período, né, dos anos 40, anos 50, e até antes também, né, que é o progresso e uma modernidade que não é para todo mundo. São os poucos que são os escolhidos para fazerem parte de participar, usufruir desse progresso. A gente vai ver isso também mais adiante. Bom, então vocês devem ter percebido que teve uma pequena pausa aí no vídeo, que caiu a conexão, retomando então, né? Todos esses personagens, digamos assim, esses motes do discurso ademarista que nós vimos até aqui, compartilhando aqui nessa apresentação dos slides, né? Elas vão ter uma forte reverberação na cultura política paulista, porque a figura do Adhemar de Barros ela vai se tornar assim uma figura popular,
pitoresca, digamos assim, cheias de história para contar, inclusive inclusive alvo de literatura, né? A figura do Adhemar de Barros inspira, inclusive, a confecção de elaboração de histórias a seu respeito, né? Uma delas eu trago aqui, por exemplo, né? Que é um conto o ademarista do conhecido escritor Marcos Rey, né? Que ele coloca aqui neste conto, nesse pequeno trecho que eu trago, tem vários elementos que a gente vai encontrar muitos, né? Inclusive representados cinematograficamente nas edições do Bandeirante da Tela. Então, por exemplo, Ritual do Poder popularizando a mitologia do Bandeirante. Isso aqui é a prova de como o político Adhemar de Barros, com a sua alcunha de Bandeirante, ele estava se popularizando naquele contexto, né? Isso aqui é um conto referenciando, né, as campanhas no final dos anos 40, começo dos anos 50, em que a imagem do Adhemar de Barros era muito forte, né? Então aqui, eu vou ler esse trecho para vocês. E se mandou para a sede do partido para pegar mais propaganda. Ia lá, na Duque de Caxias, né? Quase todas as tardes apanhar material, retratos do candidato, bandeirinhas, fâmulas, dísticos, cédulas, que distribuía aos passageiros. Eu estou falando aqui de uma personagem que é a personagem central desse conto, que é um taxista, Moacir, né, apelidado de Moa nesse conto. Então ele está dizendo que ele distribuía para os passageiros no ponto, no bar, os retratões de mais de 1 metro do Adhemar de Barros, costumava guardar no porta-malas para colar nas paredes durante a noite, né, numa ação estratégica de propaganda para o político Adhemar de Barros. E aí ele continua: o fogo cerrado tem que ser no lombo dos indecisos. Para que gastar saliva com os janistas? É com eles que eu converso, eles que trago para o meu lado. Assim que vocês devem trabalhar. Falem na Via Anchieta, falem no Hospital das Clínicas, em Dona Leonor, nos tuberculosos. Os indecisos é que vão nos levar para os Campos Elíseos, que é o palácio do governo na época, né? O ademarista Marcos Rey. Então, é um pouco essa ideia, né, de como Adhemar de Barros ele era uma figura popular, né, no cenário paulista, e sobretudo quando se trata de uma cultura política paulista, né? Então aqui eu quero apresentar para vocês um cinejornal que tem esse ritual do poder ademarista, desse bandeirante popular, próximo ao povo, né? E é uma encenação muito curiosa, muito bem feita, um alto investimento em recursos cinematográficos, em que você tem um trajeto desse ritual do poder ademarista que ele começa, né, com uma viagem que ele vai fazer com a sua esposa, a Dona Leonor Mendes de Barros, para a Europa, uma viagem que ele diz ser uma viagem de estudos, porque, é claro, é um homem esclarecido, um político visionário que está sempre gastando todo minuto da sua vida, todo o seu tempo para investir em conhecimento, né, e trazer e transformar esse conhecimento em melhorias, em modernidade, em progresso para a sua terra natal, com a sua pátria paulista, né? Então, Adhemar de Barros ele vai pegar esse momento e vai fazer um percurso, né? Ele chega, ele é recepcionado, a recepção, vocês vão ver aqui, são imagens impressionantes, né? Ele é recepcionado no aeroporto, né? Ali você já começa alguns elementos do seu ritual do poder, porque ele vai ter na sua recepção o próprio pupilo político, que era então o governador de São Paulo, porque esse registro é de 52, né? A notícia é uma homenagem para Adhemar de Barros. É a primeira, a primeira notícia desse cinejornal, né? E que só tem mais uma outra pequena notícia no final, mas é a notícia que tem um segmento muito longo, é de 5 minutos praticamente, quase 6 minutos essa notícia. Dentro de um tempo médio de cinejornal, isso é uma notícia muito longa. É muito tempo as pessoas no cinema vendo a cara do Adhemar de Barros no seu ritual de popularidade, seu ritual do poder. Então, ele é recepcionado na pista do aeroporto de Congonhas. Tem toda uma filmagem de manifestações das pessoas nas ruas com carros embandeirados da Adhemar de Barros, enfim, né? E depois desse percurso ele vai ao meio da massa, ele é praticamente engolido pelas pessoas que o idolatram, depois ele vai fazer um discurso, depois ele segue acompanhado com honras de chefe de Estado até a sua residência, onde todo o ritual continua na sua casa, na sua residência, lá ele é homenageado, e aí você tem um passo importante no discurso, né? Uma chave importante no discurso do Adhemar de Barros, desse bandeirante. Ele mistura o público, o homem público que é ovacionado na pista do aeroporto, manifestações públicas, ele sobe no palanque, fala, ele é um homem da esfera pública, mas também ele confunde o público com o privado, porque o ritual do poder termina na sala da casa dele, com a sua família, ele abre as portas da casa dele, e com rituais assim de extrema devoção de quem está ali, né, que você tem
o próprio governador do estado com a sua esposa, também fazendo a recepção na casa do Adhemar de Barros, o abraço dele com a família, a manifestação do quintal da casa dele lotado, né? Inclusive pessoas que chegam ao exagero de beijar a sua mão, né? E no final, né, você tem todo esse percurso, né, do Adhemar de Barros demonstrando num gesto a sua popularidade. É bem verdade que a gente também não sabe, na época eu não pude averiguar, se esse evento foi todo para Adhemar de Barros mesmo, porque tem duas coisas que são curiosas. Esse evento acontece na Semana da Criança, numa semana que não é só da criança, mas é uma semana festiva dentro do calendário cristão de São Paulo. Poderia ter ocorrido algum outro evento relacionado a Nossa Senhora, né? E também a Getúlio Vargas, em 52, vem para São Paulo para fazer uma visita em uma exposição agropecuária no Parque da Água Branca, se eu não me engano. Então tem todo um... É bem provável que essas manifestações de rua também eram para Getúlio Vargas, isso é um pouco... não dá para afirmar, mas se não foi, pelo menos ele se inspirou nas manifestações pró Getúlio Vargas, aliás, aqui em São Paulo, porque comparando esses dois registros, é um registro de um cinejornal informativo que está na Cinemateca Brasileira, que é a visita de Getúlio Vargas em São Paulo, numa exposição no Parque da Água Branca, todas as cenas, os recortes, as imagens filmadas, a disposição do povo nas ruas, apinhados em viadutos, é o mesmo registro que aparece no Bandeirante da Tela nessa edição. Se não é o mesmo evento, é praticamente uma cópia desse evento. Então, assim, é Adhemar de Barros copiando, fazendo igual, mostrando também que é um político popular. Eu vou aqui compartilhar e vamos ver se vai dar certo esse compartilhamento, como eu falei para vocês lá no começo, né? E como vocês já viram que caiu aqui a primeira metade do vídeo, eu estou retomando e eu não tenho muita familiaridade com esses dispositivos, mas vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu acho que foi. O Brasil recebe com alegria o senhor Adhemar de Barros, que regressa de uma viagem de vários meses à Europa. No Rio de Janeiro, a recepção carinhosa apresenta-se de vulto impressionante. Mesmo vedado o acesso a quase todas as pessoas, ainda assim, o avião é envolvido por aqueles que vêm trazer seu cumprimento ao amigo que volta. No meio do povo, transparece da fisionomia de Adhemar de Barros o prazer de novamente encontrar-se em sua terra, com sua gente. A saudade da pátria aperta o coração de quem está longe e a emoção ao regressar é algo indescritível, afirma a doutora Adhemar aos repórteres na entrevista que concede à imprensa brasileira na capital federal. Após permanecer algumas horas no Rio, voa no seu Catalina rumo a São Paulo. A Pauliceia, antes disso, já se preparava para receber o líder populista, partindo do Anhangabaú em conduções de toda a espécie. Na nova ponte do Ibirapuera, as filas de automóveis foram aumentando com o crescente tráfego que desde meio-dia levava gente a Congonhas. Todo esse percurso é muito parecido. Momentos antes da hora marcada, chega Vargas. o governador Garcês, amigo e correligionário de doutor Adhemar. Às 16h30, o avião sobrevoa o aeroporto, aterrissando rapidamente. Restringiu-se o acesso à pista. Assim mesmo, para abraçar o amigo, elevado número de autoridades, pessoas da família e elementos destacados da política e da administração estadual acercam-se do avião, esquecendo-se da calma diante do júbilo que de todos se apossa ao rever Adhemar de Barros.
Dona Leonor é cumulada de respeitosa admiração por Dona Carmelita Garcês e todos os presentes. Carmelita Garcês, Depois atual de primeira-dama. prolongados minutos, consegue Doutor Adhemar dirigir-se à saída do aeroporto, onde o aguarda uma multidão de milhares de pessoas que o aclama calorosamente. No palanque armado na esplanada de Congonhas, ao receber uma prova de sua popularidade, que o povo transmite na exuberância de suas aclamações e vivas, afirma Doutor Adhemar: visitei uma dúzia de países da Europa em viagem de estudos e tive a oportunidade de verificar o muito que aí se faz e que pode interessar a nossa terra. Não foi propriamente um discurso, mas um colóquio amigo com a multidão que o recebia. Descendo para junto do povo, Adhemar de Barros é envolvido por milhares de abraços que dificultam a sua chegada até o carro que o conduzirá à sua residência. As sereias abrem caminho dirigindo-se à rua Albuquerque Lins, onde novos cumprimentos estão reservados ao casal que despertou saudades durante os 4 meses em que esteve ausente do país. Uma criança graciosa e adorável na sua espontaneidade recita feliz saudação a Doutor Adhemar e Dona Leonor, cujo regresso a São Paulo se dá justamente na Semana da Criança, o que torna mais apertado e comovido o abraço aos netinhos. A presença de Doutor Adhemar é solicitada novamente no exterior de sua residência, onde manifestações se renovam, intercalando-se aos cumprimentos dos amigos. Manifestações que Doutor Adhemar definiu como estímulo e que agradece, estendendo a todos indistintamente o seu aperto de mão. Bom, quanta coisa, né? Impressionante, não é mesmo? Então, esse percurso incrível, né, dessa epopeia do Adhemar de Barros, com a sua popularidade em São Paulo, em 52, quando ele já não era mais governador, né, mas ele ainda estava ali vivendo a sua popularidade como a figura mais importante da política de São Paulo, né? Tanto que o próprio governador Garcês vai ali fazer prestar sua homenagem a Adhemar de Barros, né? Mas o mais impressionante são mesmo a própria construção cinematográfica, com a linguagem cinematográfica, de como essas coisas podem ser alavancadas com o cinejornal, né? Então esse bandeirante, por exemplo, fica muito claro que ali você tem um dispositivo de câmera que é bem trabalhado, né? Em que a própria câmera, ao ser filmada no meio daquela multidão, ela balança para dar uma sugestão de movimento e de que a coisa está sendo feita com muita emoção, né, naquele momento que está sendo vivido pelo reencontro com a liderança política de São Paulo, né? A própria câmera acelerada, em momentos que Adhemar de Barros é praticamente carregado como se estivesse numa correnteza por pessoas que estão ali cercando provavelmente correligionários, gente ali do próprio partido dele, né? Ele não consegue fazer a locomoção do palanque para o seu carro porque ele é praticamente engolido pela multidão, né? Então essas cenas que são ensaiadas e exageradas nesse momento para justamente compor essa popularidade desse bandeirante na política, né? E depois você tem também toda uma questão de construção de espaços, né? Você vê vários espaços filmados da cidade de São Paulo, todos com manifestações pró Adhemar de Barros, como eu já
mencionei previamente, né? Então você tem aqui também algumas outras passagens interessantes, por exemplo, né? Você tem todo aquele plano geral das pessoas que estão ali no aeroporto de Congonhas, né, como eu já mencionei, demonstrando uma popularidade incrível do Adhemar de Barros, e depois essa mesma cena ela é transposta para a própria residência do Adhemar de Barros. Toda essa cena não, esse ritual, né, essa notícia, ela termina, né, na casa da Adhemar de Barros, né, com o próprio governador Garcês aqui, com a primeira-dama, a dona Carmelita, cumprimentando, né, Adhemar de Barros, que também está com a sua família, aí já é a dimensão do privado, né, com seus netinhos, depois de uma viagem, né, e aí você tem as pessoas na própria casa do Adhemar de Barros, um momento que é muito fugidio na imagem, mas que uma própria pessoa beija a mão do Adhemar de Barros, né, essa cena aqui em vermelho circulada, é a manifestação dessa figura, do carisma dessa figura que é reconhecida como uma liderança, né, dentro dessa imagem, dessa narrativa do seu cinejornal. Você tem até uma criança que está ali espontaneamente, imagina, né? Deve ter ensaiado quanto aquela criança para falar tudo aquilo para Adhemar de Barros, e a cena termina ele sendo ainda homenageado na janela da sua casa com os retratões, né? De mais de metro, como o Moacir lá no conto do Marco Reis menciona, né? Então você tem toda uma cultura, né, política e uma cultura visual, digamos assim, que está dispersa tanto na literatura como no material de propaganda iconográfico, né? Tem inclusive uma série de marchinhas da época, né, que estão disponíveis no Fundo Adhemar de Barros, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, e você tem essas imagens cinematográficas que compõem todo um rol de uma narrativa do Adhemar de Barros político, do Adhemar de Barros bandeirante, carismático, mas esse carisma que ele traz para o bandeirantismo e colocando ele como um bandeirante de carne e osso, levando esse bandeirantismo, essa figura do bandeirante como algo extremamente popular e próximo às massas, vai gerar inclusive conflitos para essa narrativa política da Adhemar de Barros, né? Esse seu populismo, digamos assim, ele vai ter tensões dentro de uma esfera mais elitista. É bom dizer, por exemplo, que Adhemar de Barros, em São Paulo, ele jamais era mencionado como Adhemar de Barros no jornal Estado de São Paulo, jornal esse que é reconhecidamente um jornal ligado à elite quatrocentona da cidade de São Paulo, né? Eles não admitiam Adhemar de Barros um representante dessa unidade paulista que é o bandeirantismo, como essa figura mitológica dessa narrativa paulista. E há conflitos, né? E para ilustrar um pouco esse conflito que Adhemar de Barros também suscitava, né, nessa briga numa esfera mais das altas classes, assim, pela disputa dessa narrativa, tem um panfleto aqui que é bem curioso, que também está no fundo Adhemar de Barros, é um panfleto apócrifo, quer dizer, não seria apócrifo se não tiver, né? Porque tem uma assinatura aqui, a gente já vai falar. Mas, por exemplo, tem uma série de denúncias contra o ademarismo, existem inclusive livros que foram publicados na época denunciando a conduta do Adhemar de Barros, né? Mas esse trecho aqui é bem significativo, porque, por exemplo, não paulistas, o termo ademarismo já entrou para os dicionários como sinônimo de desonestidade, fraude, orgia e corrupção. E quem assina esse panfleto é Borba Gato, ou seja, um bandeirante de verdade falando de um bandeirante falso, de um farsante, né, de um impostor. E é curioso porque ele coloca essa comparação de que o ademarismo já entrou para os dicionários como sinônimo de desonestidade, porque ele está fazendo um paralelo com o termo bandeirantismo, que já havia, bandeirante, que já havia entrado para os dicionários como sinônimo de paulista. Então, nesse sentido, é interessante perceber como há uma disputa também numa esfera, né, mais a elite, né, mais que não é tão popular, de disputa por essa simbologia. E Adhemar de Barros vai levar adiante como bandeirante popular. Popular no sentido de que ele vai ter todo esse ritual mostrado nos seus cinejornais, enfim, para angariar, manter o seu capital político. Sobretudo, repito, no momento em que ele não está mais ocupando cargos, né, cargos de comando na política paulista. Nesse momento ele não é nem prefeito, nem governador, nem deputado, nem nada. Ele é apenas um político com uma história em São Paulo, né? Então, assim, continuando essa narrativa do Adhemar de Barros, né,
com o seu cinejornal Bandeirante da tela, você tem uma outra chave que é muito presente nesse seu discurso, né? Que eu colocaria aqui como uma acomodação de classes na narrativa bandeirante do Dr. Adhemar de Barros. Aqui ele também vai trazer, né, uma outra questão do seu discurso, que é a família, vai confundir a questão pública com o privado, né, mas vai fazer uma evocação, digamos assim, das suas qualidades mais antigas, como de médico, por exemplo, da sua formação, né, ele como pai de família, preocupado, né, com as ações de caridade da sua esposa, Dona Leonor Mendes de Barros, né, e então essas questões todas vão ser tratadas como notícias sociais nesse cinejornal, que é uma edição de 55. Adhemar de Barros, em 55, já havia perdido a disputa em 54 para governador do estado de São Paulo, e estava se preparando para ser candidato, já era candidato, a presidente da República para a eleição que iria acontecer esse ano, né? Então ele vai apostar numa chave discursiva do seu bandeirantismo no cinema, né? Montando uma notícia com esse teor que a gente vai ver agora, tá? Então eu vou de novo tentar compartilhar um outro documento aqui, espero que vocês tenham um pouco mais de paciência também. Vamos lá. Só um instante. Só um minuto, vou compartilhar isso aqui. Então, só para contextualizar, Notícias Sociais é uma notícia da comemoração do aniversário de Dona Leonor Mendes de Barros em Campos do Jordão, a Suíça brasileira, né? Então, ela vai usar esse momento de comemoração do seu aniversário para demonstrar do que se trata esse bandeirantismo nas telas, esse discurso político do Adhemar de Barros. Dona Leonor Mendes de Barros comemorou como habitualmente a passagem do seu aniversário natalício em Campos do Jordão, no convívio dos seus familiares, saudada por seu esposo, Sr. Adhemar de Barros, que formulou palavras de carinho e votos de felicidades. Como todos os anos, Dona Leonor e Dr. Adhemar visitaram os hospitais da Bandeira Paulista contra a tuberculose e outros nosocômios e maternidades distribuindo presentes. Também anualmente se repete a gigantesca distribuição de presentes, abrigos, roupas e agasalhos aos pobres de Campos do Jordão, que formam filas muito extensas. Dr. Adhemar de Barros colabora nesta tarefa humanitária e filantrópica. Será quase um dia dedicado a proporcionar alegria aos humildes, fazendo-os participar assim do júbilo da efeméride. Cobertores e bonecas, coisas úteis ou brinquedos, e a alma ingênua das crianças sente-se feliz, como se Natal se tivesse antecipado para o meio do ano. Mais madura, mais experimentada e curtida, a alma dos adultos também sabe notar as demonstrações de solidariedade humana dos bons. Campos do Jordão todo ano vive feliz a data em que se comemora o aniversário de Dona Leonor Mendes de Barros. Bom, uau, né? Mais uma vez aqui, né, o discurso do bandeirantismo, né, aliado às questões de assistencialismo, né, família. Então, Dona Leonor Mendes de Barros, no seu aniversário, ela vai praticar, né, o bem, né, olhar pelas pessoas da cidade de Campos do Jordão e, por extensão, ela é uma ação de caridade que também é reconhecida por todo o estado de São Paulo, né? Então você tem ali um tipo de notícia que não era novidade no Cinejornal Bandeirante da Tela, porque o que nós vimos é de 55. Esse tipo de notícia nós já temos lá atrás. Em 51, por exemplo, eu posso resgatar aqui um outro cinejornal que também vai fazer, né,
vai tratar dessa notícia do assistencialismo, da caridade de Dona Leonor Mendes de Barros, né? Como contraponto à figura paterna de Adhemar de Barros, né? Então aqui, por exemplo, né, nesse Cine Jornal Bandeirante da Tela de 1951, Natal e São Paulo, é muito claro essa intenção de Dona Leonor Mendes de Barros de levar adiante essa ação assistencialista que é colada ao discurso do político Adhemar de Barros, que é o seu marido. Então vamos lá. Só que nesse caso, aí, olhando para a construção do registro cinematográfico, né, e como acontece também naquele que acabamos de ver, do aniversário de Dona Leonor Mendes de Barros, a gente vai voltar nele daqui a pouquinho, né? Você tem um posicionamento de câmera muito claro para fazer com que esse registro se torne grandioso também, né? Então você tem aqui nesse primeiro quadro Dona Leonor Mendes de Barros num plano fixo, onde ela está sendo registrada né, num ângulo mais acima, né, com as suas soldados soldados que estão nessa campanha pelos pobres de São Paulo, que é nessa chave que o registro trata essa ação de entrega de presentes nesse Natal de 1950, né? Aliás, é o último Natal em que que Adhemar de Barros era governador ainda, né? Então a primeira-dama está ali fazendo essa distribuição e o ângulo da câmera está ali para simplesmente pegar a Dona Leonor, entregando os presentes e a maior quantidade possível de crianças passando ali para ser registradas, para dar a dimensão de quantas crianças foram atendidas por Dona Leonor Mendes de Barros. Esse plano se repete várias vezes nesse registro, né? Eu não tenho esse registro aqui, como eu disse lá no começo, são materiais que eu consegui, né, ao longo da minha pesquisa. Eu poderia ter acesso a outros, mas a Cinemateca, enfim, está fechada, né? Mas eu consegui esses fotogramas para lembrar um pouco que esse registro ele já era uma coisa recorrente no discurso do Bandeirante da Tela durante os anos em que ele existiu, né? Então você tem essa composição da cena de Dona Leonor entregando. Dona Leonor também é uma figura onipresente, porque ela está em todos os postos de entrega de presente nesse dia em São Paulo. É assim que é assim que o Bandeirante da Tela vai tratar essa questão. Ela está em todos os postos de entrega, Dona Leonor, com as suas soldados dessa campanha, né? E então aqui uma outra cena muito interessante para a gente analisar como é que é essa construção e esse ideal, digamos assim, de representação dessa sociedade paulista pelo discurso desse bandeirante da nova geração. Tem um momento desse registro de Dona Leonor na entrega de presentes do Natal, em que ela é quase no final do registro. Ela está ali terminando, então você tem uma composição, quase num retrato, com a Dona Leonor Mendes de Barros, aqui nesse círculo vermelho, todo o seu staff, né, de pessoas que estão ali trabalhando na entrega dos presentes, enfim, né? E na frente algumas crianças que foram selecionadas para compor essa imagem para entrar para a posteridade, delas recebendo seus presentes, né? Então aqui você tem um retrato perfeito, que é a primeira-dama com crianças assistidas, felizes com seus presentes. A cena expõe a deliberada escolha por crianças brancas, né, no espaço cinematográfico onde crianças negras não compõem a representação desejada para as crianças paulistas, ainda que pobres, né? Ou seja, mesmo a composição dessas crianças, dessa juventude de São Paulo, no discurso do Bandeirante, né, esse retrato, não tem crianças negras, né? Onde estão essas crianças negras no registro dessa entrega de presentes para o Natal? Elas estão nas calçadas. Nesse mesmo registro, as cenas onde aparecem crianças negras, e também brancas, mas as famílias pobres negras, elas estão sentadas na calçada abrindo seus presentes que receberam de Dona Leonor Mendes de Barros, né? Então aqui no Bandeirante da Tela, as crianças negras e suas famílias ocupam outros espaços. A calçada, por exemplo. No assistencialismo bandeirante, que aí eu estou abrindo parênteses para a locução do narrador nesse momento que aparecem as cenas no registro cinematográfico, né? No assistencialismo bandeirante, que até junto de Papai Noel os pobres precisam de alguém que interceda por eles, há uma delimitação de lugares mais marginais que outros, ainda que Dona Leonor pregue o altruísmo e as virtudes cristãs de amor ao próximo. E essa última cena aqui é muito interessante porque é totalmente distoante o que a imagem mostra e o que o narrador quer dizer para a gente, mostrando o contraste do próprio discurso do Adhemar de Barros, né? Evidente contraste na narrativa do Bandeirante da Tela, a insistência da voz-over na ideia de que os pobres estão milionários de satisfação e alegria e não se esse milionários de satisfação e alegria não se confirma nas imagens. Então você tem pessoas cansadas, sentadas na calçada, com as crianças também sentadas ali, após passado afinetado filas para receber um presente de Dona Leonor, e assim o discurso é que as pessoas estão super felizes e contentes com isso,
né? Então é mais uma vez aquele discurso da acomodação, né? Aquele contrato social que a elite coloca em que o pobre ele participa, a protagonismo da população pobre é esse no discurso do Adhemar de Barros. E que, como a gente já viu, no primeiro cinejornal que a gente assistiu, né, ele é a mesma coisa em Campos do Jordão no aniversário de Dona Leonor. Ali foi no Natal, aqui é no aniversário de Dona Leonor. Então você tem o protagonismo possível das camadas populares do mandante da tela, a exploração de rostos cabisbaixos diante da câmera, famílias amontoadas num barranco à espera de benesses de Dona Leonor e olhares de adultos e crianças que validem a obra social de um projeto político que vê o povo pobre na chave puramente assistencialista. Então você tem a câmera sempre posicionada para captar o rosto da pessoa que está sendo assistida, né? O rosto cabisbaixo, uma afeição de sofrimento e da própria miséria que a pessoa se encontra, né? Ou quando você vai tentar fazer um registro maior, mais amplo, são as famílias que estão ali enfileiradas quase num barranco caindo, numa situação em que elas são impostas para enfrentar uma filha e receber algumas benesses dos políticos que estão ali para olhar por eles, né? E no final, algumas cenas interessantes que a câmera tenta captar para mostrar, né, essa situação de miséria que valide esse discurso elitista, né, ao mostrar, por exemplo, essa imagem dessa criança que aparece no registro que nós assistimos de uma forma muito fugidia, né, muito rápida, né, mas é que é bem interessante para demonstrar. Essas imagens demonstram, né, as circunstâncias, o contexto em que esse registro é tomado, né? É num contexto de extrema exploração dessa miséria para compor uma narrativa em que Adhemar de Barros, a sua esposa, estão ali para olhar por essas pessoas, né? Então esse discurso é um discurso muito forte nessa cultura política do Adhemar de Barros, em que ele encena para o cinema o seu bandeirantismo, né? Então aqui na cidade que mais cresce é uma outra chave que eu trago do discurso do Adhemar de Barros, né? E ainda continuando, né? Qual que é esse contrato social na tela que é exibido nas edições diariamente, semanalmente no cinema pelo esse Cine Jornal do Adhemar de Barros, né? Então aqui eu trago mais um registro cinematográfico, né, de um contexto em que estão chegando em São Paulo famílias do Nordeste, né, para tentar a vida, digamos assim, para fugir da situação de penúria, de extrema dureza da sua terra, é uma situação de desterro, de sofrimento para essas famílias, né, em que o discurso do Adhemar de Barros vai tentar capitalizar em cima dessa circunstância, dessa tragédia brasileira, enfim, que são a, é, é, que é essa epopeia dessas pessoas que saem que saem da sua terra para abandonam a sua terra para tentar a vida em outro lugar, né? Então você tem nesse discurso, né, uma outra chave de exploração do bandeirantismo encenado por Adhemar de Barros. Eu vou aqui trazer de novo um último registro, vou tentar compartilhar aqui sem ter interrupção na palestra aqui e peço mais uma vez a compreensão de vocês. Só um instante. Só um minutinho. Pronto aqui, deixa eu colocar para dar o start. Bom, esse aqui eu preferi deixar também com a apresentação original, até porque contrasta, né? O que vem depois disso é muito contrastante com essa ideia grandiloquente de uma unidade paulista, né? A lavoura paulista precisa de braços. Diariamente despejam-se levas e levas de patrícios do Nordeste que tentam a sorte em regiões onde o clima se mostra mais camarada. Enquanto os imigrantes estrangeiros criam casos, os nordestinos vendem tudo e trocam a seca pelo tubarão. As crianças andaram morrendo pelo caminho. A cidade grande é uma incógnita, mas a decisão foi tomada e não pode voltar atrás. Mesmo porque os trastes vendidos mal deram para pagar o caminhão. A saudade da casa, da terra, da criação, cede lugar à esperança de melhores dias. Felicidade, amigos. A ordem agora é se virar. Só um minuto.
Bom, marcante, né, esse registro, porque ele tem uma ideia de dar boas-vindas para essas pessoas que estão chegando em São Paulo, mas tudo que ele não dá é boas-vindas, né? Então você tem aqui um discurso muito marcante do que é essa sociedade desejada por esse discurso do bandeirante na tela, né? Então, por exemplo, você tem já abrindo o registro, né, a fala do locutor dizendo que a lavoura paulista precisa de braços. Diariamente despejam-se levas e levas de patrícios do Nordeste. Então, essa forma de tratamento que é brutal, né, e já dizendo claramente que o espaço dessas pessoas no registro que é de 53, no final do ano de 53, em janeiro de 54, a cidade de São Paulo estaria comemorando o seu quarto centenário. Ela já estava vivendo esse clima de quarto centenário, da cidade do progresso, da modernidade, né? Então, nesse discurso de modernidade, progresso, mais provinciano impossível essa fala do Adhemar de Barros, do seu cinejornal, porque ele não quer que essas pessoas que estão chegando em São Paulo participem desse progresso. É na lavoura. Vão para fora da cidade. Não fiquem aqui. Porque, inclusive, ele faz uma crítica aos imigrantes estrangeiros e espera que os migrantes, né, os patrícios vindos do Nordeste, as levas e levas que se despejam aqui em São Paulo, não venham também atrapalhar o progresso paulista. É nessa chave que eu falo que é o progressismo do Adhemar de Barros, do seu partido. Né? Não é pensando no ser humano, não é pensando no povo. Né? É pensando puramente num ideal de progresso em que não é para todo mundo. É uma cidade, é um progresso que não é para todos. Então aqui, ó, ele continua dizendo, ele tenta vai narrando essa epopeia, mas assim, com uma empatia que você não consegue encontrar em lugar algum nessa fala do locutor. As crianças andaram morrendo pelo caminho e os trastes vendidos mal deram para pagar o caminhão, né? Então, e esse discurso, essas falas que o locutor traz para o registro, elas são acompanhadas de um enquadramento quase em primeiro plano dos rostos dessas pessoas que estão completamente destruídas diante de tanta tragédia, do longo percurso que elas tiveram, das perdas que tiveram, né, do desterro, enfim, né, e que isso é explorado pelo cinema, pelo discurso do Bandeirante, né, configurando que esses apagamentos também estão no cinema, quando se fala em Bandeirantes. Né? É um monumento que também traz apagamentos e invisibilização do mais fraco, do oprimido, no cinema, assim como os monumentos que a gente vê nas ruas, entendeu? Então, esse tipo de discurso é muito comum nesse bandeirantismo do Adhemar de Barros no seu cinejornal, né? Essa última cena do rapaz olhando para a câmera dentro do pau de arara, né, desaprovando totalmente o enquadramento que a câmera faz dele, é muito revelador desse clima, né, de receptividade, digamos assim, de boas-vindas que o cinejornal está dando para essas pessoas. Né? Então é nesse sentido que eu acho importante fazer essa desconstrução do cinejornal Bandeirante da tela. Então, de tudo que eu tratei até aqui, que eu apresentei para vocês, né, eu queria concluir dizendo que o Bandeirante na política é um interlocutor anacrônico, mas atual, infelizmente. Né? Porque Adhemar de Barros apostou no provincianismo em uma metrópole que expandia e se diversificava. Como eu falei, né, mesmo na São Paulo do quarto centenário, a cidade que mais cresce, que estava se expandindo, ele apostava no provincianismo, no conservadorismo. Né? Ele era anacrônico e foi derrotado no ano do quarto centenário, nas eleições estaduais e nas eleições pelo Brasil em 55. Né? E aqui em São Paulo você tinha Jânio Quadros, que tinha um discurso muito mais atento a essas questões, Jânio Quadros com vários problemas, que obviamente não é o tema aqui, né? Mas que também tinha muitas, mas que era muito mais atento a essa questão dos mais humildes, dos mais pobres, do tostão contra o milhão, contra esse provincianismo, esse elitismo, digamos assim, do discurso ademarista, por mais que ele se mostre uma pessoa popular, um bandeirante popular. Mas essa tensão do bandeirante, ele nunca é popular, ele é, no limite, conservador e elitista, né? Porque, e continuo aqui para vocês, a cultura histórica do bandeirantismo foi instrumentalizada pelo ademarismo. Ele naturaliza as tensões sociais, ele apaga as contradições históricas, fortalece os preconceitos e reitera privilégios de classe, que são fatores em nossa política, até hoje. Reafirmar esses valores na nossa política hoje, isso sim para mim é radical. Né? A gente teve uma campanha política há semanas aqui, praticamente. Não preciso dizer mais nada, não vou nem entrar em detalhes, né? Mas ter esse tipo de postura na nossa cultura política, isso é radical. Né? Essa forma de apagamento, essa forma de enxergar as diferenças, as desigualdades como algo natural.
Então, no seu ritual do poder, Adhemar de Barros fortaleceu narrativas como líder carismático, político visionário, médico esclarecido, a família tradicional cristã e as ações de caridades como projeto político. É isso. E isso, de certa forma, ainda está presente na cultura política de São Paulo e no Brasil, inclusive. Né? Então, o Bandeirante da Tela exibe um contrato social pela ótica das elites, na pauta mundana do cotidiano, porque vamos lembrar que o Cine Jornal ele é uma edição com inúmeras notícias. E no meio dessas notícias, você sempre tem uma notícia dessa naturalizando a miséria, né? Para diluir essas coisas como se fosse algo natural da sociedade. Né? E ele sempre representa o povo como algo pacífico, resignado diante da sua miséria. Esses enquadramentos em primeiro plano de rostos que estão ali na fila para pegar presentes, da dona Leonor, ou das pessoas que estão chegando do Nordeste em Pau de Arara, esses rostos que são mostrados é para reforçar essas pessoas que estão ali, né, resignadas diante da sua miséria. E é o máximo de protagonismo que essas pessoas têm no discurso do Bandeirante da Tela. Né? Então, estudar o Bandeirante da Tela para entender o enquadramento da memória social do bandeirantismo para fins propriamente políticos. Né? Sua desconstrução é análoga dos aos monumentos históricos dispostos na cenografia do passado e em espaços públicos. Então, é nesse sentido que minha proposta gira ao trazer essa série, o Bandeirante da Tela, como patrimônio audiovisual de São Paulo, na jornada do patrimônio de 2020. E num ano, né, e num momento histórico que vivemos, que se discute ainda mais a mitificação da história, né, a negação da violência que certas memórias sociais que foram cristalizadas ao longo do tempo, elas escondem. Né? Isso aqui é no cinema, a demonstração de como acontecia esse apagamento das diferenças sociais, a tentativa de normalizar, né, a miséria e o protagonismo de quem eram os vencidos na narrativa política, mas que construíram a cidade de São Paulo também, certo? Então, o Cine Jornal Bandeirante da Tela ele é parte do nosso patrimônio audiovisual, mas, como os outros filmes na Cinemateca, encontra-se apartado dessa dimensão, já que a instituição segue fechada e impedida de participar da esfera pública. Então, assim, ao mesmo tempo que o Cine Jornal Bandeirante da Tela ele concentra uma construção que precisa ser compreendida como os monumentos que estão dispostos sobre o bandeirante, o bandeirantismo, né? Ele não ele tá assim numa dimensão ainda mais complicada porque ele está encerrado dentro de uma instituição que não está participando atualmente da esfera pública, que é a Cinemateca, né? Então, assim, um patrimônio audiovisual da cidade de São Paulo, mas que está numa instituição que guarda o patrimônio audiovisual nacional, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Que dimensão, né, de espaço público, né, para o nosso patrimônio a gente quer? O caso da Cinemateca é exemplar. Hoje ela está fechada, né? Até quando ela vai ficar fechada? Até quando o patrimônio audiovisual não será de fato do povo? Né? No caso do que está abrigado na Cinemateca Brasileira. Então, acho que o Cine Jornal Bandeirante da Tela encerra todas essas questões que eu acho propício trazer aqui. Então, para encerrar mesmo, né, eu gostaria de concluir aqui, né, voltando ali, quando eu comecei a pesquisar o Bandeirante da Tela, né, eu me lembro que uma das primeiras imagens que eu me deparei do Bandeirante da Tela foi dessa imagem de Adhemar de Barros, no seu aniversário, numa edição de 53, né, fazendo um discurso, longo discurso para os seus correligionários e atrás uma bandeira de São Paulo, a imagem de Cristo, né? Foi ali que eu comecei a entender como é que se desconstrói, né, um documento audiovisual, digamos assim. Eu na tarefa de historiador, né? Então aqui, no seu aniversário, o bandeirante da nova geração, Adhemar de Barros, reafirma valores presentes em toda a sua retórica, dentro e fora dos seus cinejornais, a pátria paulista e a fé cristã. A partir daí eu fui entendendo como é que essa construção do discurso do Adhemar de Barros vai se desdobrando em uma série de outras questões que envolve a nossa cultura visual, cultura audiovisual, a nossa memória histórica, né? E aí também meio que completando um percurso do grande historiador Marc Bloch, né? Historiador francês que morreu na Segunda Guerra Mundial, né? E que ele coloca que no filme, por ele, o historiador considerado, né, na história que ele quer analisar, apenas a última película está intacta, que é o presente, né? Para reconstituir os vestígios quebrados das outras, tem a obrigação de antes desenrolar a bobina no sentido inverso das sequências, ou seja, é o mesmo trabalho de uma pessoa que quer fazer uma pesquisa histórica, quer pegar um documento audiovisual, ele tem que ver as questões do presente,
o que é interessante, o que é importante aquele material para a gente hoje, e daí você fazendo o caminho inverso, meio que desenrolando a bobina do filme ao contrário, para ver o que ela aguarda a partir dos avanços da sua pesquisa, das descobertas que aquele material traz para você. Essa é uma pequena reflexão que eu queria trazer aqui para concluir, né? E dizer que foi muito gratificante fazer essa palestra, além de muito trabalhosa, eu tive que aprender a lidar com vários dispositivos aqui de transmissão online, né? Espero que, apesar de longo, né, tenha sido aí um material que possa ajudar, ou pelo menos suscitar o interesse de pessoas que queiram, quando a Cinemateca de fato reabrir, né, as pessoas vão lá pesquisar, porque essa é uma série de cinejornal. Na Cinemateca existem outras séries de cinejornais, no Brasil, em outras cinematecas, outros acervos, outros museus, existem outros tantos materiais, e é isso, gente. Eu agradeço a participação de estar nessa Jornada do Patrimônio de 2020 e boa sorte para todos nós.